Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Ainda falando em Provérbios, antes de entrarmos diretamente no assunto, vamos primeiro à leitura aqui do texto. É o Evangelho de Mateus, capítulo 22 aqui, os versículos do 34 em diante. Diz assim: Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Isso era muito comum naqueles tempos, tá? O próprio mestre, no ato de ensinar, havia uma liberdade dos discípulos para fazerem questionamentos, perguntas. E assim era aprimorado o conhecimento do aluno, do discípulo, né? Fazendo as perguntas e, às vezes, o mestre também fazia as perguntas para ouvir as respostas e apresentava um bom rendimento naquele dia. Valendo sempre lembrar que nos dias de Jesus havia duas escolas para a formação de rabinos aqui, que era a escola de Shammai e a escola de Hilel, dois sábios. Gamaliel, também conhecido no Novo Testamento pelos cristãos, era neto de Hilel. Dizem que Shammai era mais rigoroso e Hilel era menos rigoroso na interpretação da lei. Mas ah, esse suposto distanciamento não era tão grande assim. Era mais na questão do divórcio que eles divergiam. Se você procurar entender, você verá que não há grandes diferenças. Mas quem estava certo? Olha, eu diria que Shammai estava corretíssimo na sua maneira de interpretar a legislação no tocante às condições que possibilitavam o divórcio. Shammai estava correto. Mas, ao mesmo tempo, Hilel não estava errado em afrouxar as interpretações. Por quê? Hilel não era temente a Deus? Sim, Hilel era temente a Deus. Mas um homem temente a Deus tem conhecimento da condição do ambiente em que ele vive. E o ambiente daquela época havia uma série de fatores que acabavam impondo uma interpretação menos rigorosa da legislação no que diz ao divórcio. Jesus, Jesus vai muito além. Jesus vai muito além no nível de exigência do que essas duas escolas rabínicas. Tá? O que Jesus exige deixou os discípulos de boca aberta a ponto de afirmar, então é melhor nem casar, né? Já que não dá para desfazer de modo nenhum, né? Mas há a possibilidade na Bíblia, na palavra de Deus. Mas não é do divórcio que nós estamos falando. Essas duas escolas aqui era como que se fosse uma só, ou dois modos de apresentação do mesmo pensamento ou da mesma fé. Mas trabalhavam em conjunto, havia certa rivalidade e uma divergência também entre eles, uma divergência acadêmica, por assim dizer. Qual seria eh, a escala de valores em relação aos mandamentos? Quando fala de mandamentos para o judeu, não está falando só do que nós falamos dos 10 mandamentos. Eles extraem do texto uma série de mandamentos, são centenas de mandamentos, tá? E, como se não fosse o bastante ter uma lista imensa de mandamentos, tem outras listas impondo uma gradação de valores em relação ao que pode, o que não pode ser feito, e isso era um debate naqueles dias. Jesus estava no templo ensinando, e nessa ocasião em que Jesus foi ensinar, reuniram-se muitos dos líderes de Israel, tá? Os líderes dos sacerdotes, os fariseus, saduceus, muitos se reuniram e todos estavam confrontando Jesus. Estavam testando, estavam provando a sabedoria e o conhecimento. Na verdade, não com a intenção de aprender com Jesus, mas com a intenção de causar algum desconforto ou de diminuir a credibilidade de Jesus em relação às multidões que
paravam para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando quase todos silenciaram, não tendo mais o que perguntar e estavam apenas ouvindo, os fariseus se reuniram, acharam lá um doutor da lei, como eles falam, um juiz, um doutor da lei, um homem sábio, um homem preparado entre eles, que levou até Jesus uma pergunta. Uma pergunta, pode perguntar, pode perguntar. Hoje, praticamente inexiste esse tipo de ministério, né? Em que aquele que ensina abre espaço para perguntas. Não, inexiste, porque você precisa construir o pensamento, permitir os questionamentos e, através dos questionamentos, reconstruir, reafirmar, reconduzir a mente àquele propósito inicial e vai acrescentando através das dificuldades ou através das contribuições dos alunos. Então, é uma maneira muito elaborada, na verdade, e exige um preparo de longa data, tá? Porque a pessoa pode acabar se confundindo ou confundindo a outros. E esse rapaz pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? A lei que eles falam, ou a Torá, nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os escritos de Moisés, a lei mosaica, a lei de Moisés. Tá? Ele fala da lei. Eles dividiam a Sagrada Escritura, naquele tempo, entre lei, os escritos da lei, os escritos dos profetas e os escritos, leis, profetas e escritos. Escritos é uma série de livros, inclusive os livros de sabedoria, Mas ele está falando aqui da lei por conta do alto valor, da alta estima que os judeus têm em relação à lei de Moisés. E quando ele fala da lei também, ele está se colocando lado a lado com um grupo também, que é dos saduceus ali. Os saduceus só consideravam inspirados os livros da lei, os livros de Moisés. Então, o objetivo é formar um bloco, unir a oposição para enfrentar Jesus. E Jesus responde: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. A lei do amor ou o mandamento do amor. Jesus não iniciou esse ensino. Jesus não criou essa doutrina. Jesus não formulou este mandamento. Jesus diz, quando cita o maior dos mandamentos, ou o principal, ou aquele que norteia todos os demais, ele está citando a lei de Moisés. Ele está citando a lei de Moisés. No caso aqui, Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito não como uma reinterpretação da legislação dada a Israel. Deuteronômio, quando é elaborado, preparado, o povo está prestes a abandonar a vida nômade, de peregrinação pelo deserto, e se estabelecer como povo, como nação, na região dada a eles por Deus e conquistada através de inúmeras batalhas sob o comando de Josué. Então, Deuteronômio é uma aplicação da lei para a vida urbana, a vida não só urbana, a vida em sociedade, a vida comum. Tá? Esse é o ponto da lei. E em Deuteronômio tem essa oração. Essa é a oração, a Shema. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5 diz: Shema, ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essa é a lei do amor. Esse é o mandamento do amor que deve permear a mente, a vida, o coração, a alma do servo de Deus, daquele que vive uma vida num compromisso, num pacto, numa aliança com o Todo-Poderoso Deus. Portanto, não foi Jesus quem criou esse mandamento, quem estabeleceu. Ele resgatou esse mandamento como princípio de interpretação, de compreensão da lei e dos profetas. Tá? Jesus resgata um princípio, Jesus resgata o valor. Toda chave de interpretação, normalmente na Bíblia, as chaves para interpretação de alguns textos estão sempre próximas. Algumas pessoas falam que têm alguma dificuldade em relação à leitura do Antigo Testamento, que acham uma leitura extremamente rigorosa, rígida. Mas se você prestar atenção, tudo que Jesus fez no que diz respeito a cumprir a vontade de Deus, ou a expressar através da vida dele, dos ensinamentos, qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus para a humanidade, é resgatando o que já estava escrito. Jesus não criou um novo culto. Jesus não estabeleceu uma nova doutrina. Tá? O Deus de Jesus Cristo, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele chama Pai, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não apresentou para Israel, para os judeus daqueles dias, um Deus diferente. Ele apresentou o Deus verdadeiro conforme os ensinamentos da lei, dos profetas, de todo o texto sagrado que o povo tinha conhecimento. Mas, por uma série muito grande de fatores políticos, econômicos, religiosos, a estrutura religiosa da época era voltada para algumas outras coisas. Havia o templo ainda, havia o templo lá como uma das principais figuras, como um dos principais elementos ou oportunidades de culto a Deus. E havia a sinagoga, onde a vida judaica ocorria de uma forma muito, muito intensa. Mas o templo também era considerado em altíssima estima. O que a lei do amor ou o mandamento do amor tem a ver com o livro de Provérbios? Tem tudo a ver com o livro de Provérbios. Eu peguei uma introdução ao Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que torcem o nariz para o Lassor. É uma introdução ao Antigo Testamento da vida nova, da vida nova. Ele, na época, ele aderiu a um modo de interpretação no que diz respeito às Escrituras, tá? Eu também acredito que ele não tenha sido muito feliz nessa escolha. Entretanto, tendo acertado ou errado, ele trabalhou muito, ele produziu muito, e nós temos uma ótima, uma excelente introdução ao Antigo Testamento, acessível, muito, muito acessível. E procurando alguns elementos para continuar aqui apresentando o livro de Provérbios, que fica mais fácil você entender quando você tem a chave correta, quando você tem aquele fio que conduz, né, que conduz a mente através do texto. E esse Lassor aqui, eu esqueci o nome completo dele, tá? Depois eu dou um jeito de colocar nos créditos aí o nome completo do autor. Ele fala o seguinte, que o livro de Provérbios, composto, ou que teve seu início da sua edição no reinado de Salomão, o processo de formatação, de edição, levou algum tempo, tá? O livro de Provérbio, ele é um comentário extenso sobre a lei do amor. Então você pega aqueles provérbios
que nós encontramos aqui, nós já falamos aqui até alguma coisinha no capítulo 7, ele está explanando, ele está contextualizando como obedecer a Deus através do viver diário, do viver comum, através da vida, não só do indivíduo no seu culto, nas suas orações, nas suas devoções, mas também na sua vida familiar, na sua vida social, na sua profissão. É o que o escritor de Provérbios está fazendo, está realizando. Ele está pegando esse texto da Bíblia, esse mandamento, esse ordenamento dado por Deus através de Moisés, chamado a lei do amor, ou mandamento do amor. Ouve, ó Israel, essa era e ainda é a oração diária de grande parte dos judeus mundo afora. Tá? Eles recitam essa oração diariamente. Não me lembro agora. Eu não me atrevi a preparar. Eu tenho preparado algum material para nós falarmos, mas eu peguei alguma coisa dos judeus, mas eu não me dediquei a certos aspectos das orações judaicas. Já tem um grupo aí, na verdade são vários grupos, né? Já tem um grupo aí de cristãos, judeus, eu não sei muito bem o que eles são e também não estou preocupado em compreender completamente. Me preocupa mais os efeitos sobre a vida das pessoas comuns que querem viver segundo a vontade de Deus, e alguns passaram a acreditar em magia, magia dos nomes, né? Magia das chaves, magia, um poder sobrenatural extraordinário contido nesse nome, naquele nome, no outro nome, nessa oração, naquela. Tá? Eu tenho total reserva em relação a isso, porque a vida não se expressa dessa maneira. O coração da lei é amar a Deus. Esse é o coração da lei. Essa é a alma, esse é o espírito de toda a lei, de toda a profecia. Nós sabemos que Salomão, ele se casou. Ele se casou muitas vezes, né? Já comentamos alguma coisa sobre isso. Mas a primeira esposa, ou a esposa principal de Salomão, foi uma princesa egípcia. Naqueles dias, um casamento desse porte, dessa natureza, a noiva não era entregue ao marido e tchau, até logo, ela vai sozinha. Não. Havia uma série de compromissos, E o casamento também era uma aliança política. Então, a mulher, até hoje, né? Ela tinha direito a uma série, a uma pequena corte que a acompanhava, tá? Casando com Salomão, indo para Jerusalém, mas ela continuava uma princesa egípcia. O pensamento, a cultura, a religião permanecia. Veja como Salomão, apesar de sábio, foi tolo, foi criando embaraços para si mesmo e para o seu povo. Quando se fala de sabedoria, a cultura ocidental, ela é muito enraizada na filosofia dos gregos, aliada ao pragmatismo romano, tá? Mas você lê as escrituras e as referências, hoje, há pouco o que se expressa, a não ser em termos de história. Mas a sabedoria egípcia era muito superior à sabedoria grega, tá? O Egito foi uma civilização muito voltada para esse contexto. Salomão, para administrar o seu reino, que estava crescendo, o seu intenso comércio, as relações diplomáticas, Salomão precisava de pessoas hábeis, pessoas capazes. Ele precisava de pessoas acostumadas a administrar situações complexas como um reino.
E o reino de Salomão estabeleceu relações comerciais com vários outros reinos. Isso foi muito bom. A sabedoria de Salomão foi divulgada mundo afora, o comércio, a, a, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus também. Entretanto, Salomão recebeu forte influência dessas outras nações. Você imagina dezenas, centenas de povos, grupos, enviando seus embaixadores, os seus sábios, os seus representantes políticos para manterem pactos, alianças, um relacionamento contínuo com Israel. E a influência dessa maneira de pensar sobre a corte de Israel, sobre Jerusalém. O livro de Provérbios, alguns falam que é uma tradução, de uma coleção de provérbios egípcios. São de época semelhante, talvez um pouco anterior. Pessoalmente, eu entendo que o livro de Provérbios é uma reação à infiltração da sabedoria egípcia na corte do rei Salomão. É uma reação daqueles que creem em Deus, daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que permanecem tementes a Deus, como Salomão permaneceu por muito tempo. Salomão foi fiel a Deus, foi leal a Deus por muito tempo, mas sempre cedendo. Mas logo no início, o homem sábio que era, movido pelo Espírito Santo, não só ele foi capaz de compor inúmeros provérbios, ou seja, propor uma interpretação da lei de Deus, da lei judaica, da lei do povo de Israel, da base da fé, da religião do povo de Israel, num modo de sabedoria, num modelo de sabedoria, uma expressão em forma de linguagem de sabedoria que, a princípio, a linguagem de sabedoria, ela não ofende a religião do outro. A linguagem de sabedoria permite você falar da essência, da verdade, dos fundamentos, dos valores, dos propósitos, dos ensinos, sem se preocupar em falar da liturgia, né? do modo do culto, né? De como se desenvolve os elementos do culto. A sabedoria trata da essência, da alma, do espírito, da fé de um povo. Nisso Salomão foi incrivelmente hábil. Não só Salomão, também um homem dotado de sabedoria, ele é capaz de acolher entre o seu próprio povo os representantes desse conhecimento, dessa verdade. Então, a corte de Salomão era muito voltada, era repleta desses elementos. Homens sábios, homens inteligentes, homens cultos, homens capazes, homens aptos a se relacionarem com outros indivíduos, outras culturas e permanecerem o quanto é possível a um homem fiel. Eu creio que é possível permanecer a vida toda. Nós vemos isso com Daniel, tá? Então, esse é uma maneira de você interpretar o livro de Provérbios. É o mandamento do amor explicado, explanado, é um comentário amplo, um comentário extensivo, numa linguagem de sabedoria. E, na minha opinião, que não é minha, né? É de vários outros, ele é também uma reação e uma sobreposição à linguagem ou à cultura de sabedoria egípcia, porque a Bíblia declara, a Bíblia testemunha que muitos tendo ouvido falar da sabedoria que Deus havia dado a Salomão, saíram das suas terras, outros povos, outras nações, voltados à sabedoria, cidades-estados. Uma que agora terminaram de destruir foi Alepo. Alepo é a cidade da sabedoria, a cidade
voltada para o saber, né? Conseguiram destruir Alepo na Síria, uma das mais antigas cidades do mundo, uma das mais antigas cidades voltada ao saber. Aí conseguiram aí destruir absolutamente tudo, porque vivemos numa sociedade em que sabedoria é ter dinheiro, né? Sabedoria é ter dinheiro. E essa é a sabedoria mais insana, é estúpida, porque chega um momento em que o dinheiro, o poder, ele se esvai, ele perde o seu poder, o seu valor, o seu propósito se esgota em si mesmo. Aí passa a ser o dinheiro pelo dinheiro. Não é o que se pode fazer ou realizar com o dinheiro através dele. É o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. E aí há uma decadência espiritual na vida dos indivíduos, da sociedade. A humanidade passou por isso várias vezes. Estranho a igreja hoje ter se deixado levar por esse tipo de pensamento, de doutrina tão antigo, tão tolo, que só serve para escravizar os indivíduos que deveriam viver uma vida em função dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. Entendendo isso, nós chegamos ao capítulo 8º do livro de Provérbios, que diz: a sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Daí você pode ver uma linguagem que expressa uma reação e uma sobreposição. Onde veio o saber do Egito, onde veio a sabedoria dos povos do norte da África, a sabedoria dos arábios, a sabedoria dos vizinhos ali, dos edomitas. A sabedoria dada por Deus, o amor a Deus, clama. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Compreendei a sabedoria. O sábio está falando da verdadeira sabedoria. A sabedoria que tem o propósito de guiar e conduzir as nossas vidas a Deus, que é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Na multidão da sabedoria, na multidão dos entendimentos, na multidão dos cultos, na multidão das orações, das magias, das invocações, o Espírito Santo proclama em alta voz, através de homens sábios, fazendo com que a sabedoria seja revestida de um caráter profético e convida o povo ao arrependimento, ao voltar-se para Deus. Uma linguagem que você pode falar, mas por que não diz explicitamente? Essa é a questão da sabedoria. Evitar o conflito, evitar o atrito desnecessário, evitar o confronto inútil. Eu penso assim, o outro diz, mas eu penso de outro jeito, e vem outro. E eu, de outra maneira, e aparece outro. Não, mas eu quero viver assim. E só se estabelece a confusão, a discussão. A linguagem de sabedoria, ela tem essa virtude, ela penetra o coração, a mente, a alma, o espírito humano, dá uma chacoalhada, uma purificada, areja, limpa e prepara a vida, os corações, para que o Espírito de Deus possa fazer a sua obra e o seu trabalho. Tendo isso em mente, nós poderemos seguir tranquilamente. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.